Bom dia, Alejandro. Tudo bom? Me ouve agora? Nada? O seu microfone está no mute. Ah, perdão, eu estava falando e pensei que tu não estavas me ouvindo. Tudo bem, Johannes? Desculpa. Tudo certo. Eu Beleza. te falei, desculpa que eu atrasei aí 5 minutos. Ah, não, sem problema. Vamos só ver rapidamente se a apresentação tá certa. Eu te passo as, o controle aqui. A única coisa que eu fiz, eu deixei em widescreen, tá? A sua também, mas acho que, pelo que eu vi, não Hum, desconfigurou nada. será que... Dá uma Vamos olhada. ver. Vamos passar aqui. Eu estou controlando, né? Isso, e aí ele sempre... Aí você tem que voltar aqui, isso. Eu não sei por que ele faz isso quando a gente passa os controles, mas é isso. Então, tem aqui umas... Eu estou vendo aqui como tá uma parte... Como uma barra aqui que está tapando. Ou isso é alguma coisa do Zoom. Não, acho que Essa parte aqui. isso tá na apresentação, na outra? Não, eu Tá, acho que é da eu acho que é um problema do widescreen, mas vamos ver quanto que no resto do trabalho aqui. tá bom. Aqui perdeu, enfim, não ficou tão legal, mas se tu acha que é mais importante manter o widescreen, não tem tudo bem. Tá. Vou só ver essa questão aí dessa barra aqui, ela aparecer de novo, né? Aqui, essa parte aqui não ficou muito boa. Você teria problema de projetar os slides no formato original dele? Posso também, sem problema. Acho que para não perder qualidade da apresentação, senão Tá. você perde aqui essas coisas. Não, pode deixar. Desculpa que eu não te consultei antes. Isso é um problema sempre, porque a gente deixa no formato tradicional, porque em muitos lugares os projetores ainda não comportam, né? A gente se encontra, são projetores antigos, então, e Conheço. aí dá outro tipo de problema, né? Então a gente tem optado Conheço por... bem. Eu deixo aqui a versão original que você me mandou. Certo. Aí não tinha problema, não. Isso, deixa eu olhar aqui. Ah, tá. Aí ela fica aqui embaixo, né? É isso. Essa faixa, beleza. Ah, tá E bom. também tem, e também tem outras fotos que ficaram ali só no meio, que não aproveitam o espaço, né? Beleza. Tu consegues me ouvir bem se eu falo nesse volume assim? Sim, por mim tá Tá, ótimo. tá, Perfeito. excelente. Tá bom? Então eu Tá, vou abrir a sala aqui e colocar ok. os microfones no mute, tá? Tá bom. Tu controlas meu microfone também ou eu controlo o meu? Você pode tirar do mute. Isso.
você pode controlar. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Eu vou colocar agora no mute e depois vou ficar já aqui online e só aguardo tu me chamares, tá? Tá bom. Fechado. Até já. Obrigado.
Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da VDI Brasil, da nossa série sobre Indústria 4.0. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem recebido cada vez mais atenção em decorrência, né, principalmente da crise da Covid-19 e da retomada do crescimento após essa paralisação, né, e todos os impactos que são de se esperar para a cadeia de suprimentos. Então, nós vamos falar hoje sobre flexibilidade operacional no contexto da indústria 4.0 e, para isso, convidamos hoje aqui o professor Alejandro Frank, da Federal do Rio Grande do Sul, que vai nos trazer uma visão muito interessante, muito abrangente do cenário brasileiro no que tange a flexibilidade operacional e sua ligação com a indústria 4.0. Antes disso, para quem não conhece a VDI Brasil, eu vou só introduzir rapidamente, né? A VDI é a principal plataforma de excelência em engenharia na Alemanha, tem mais que 150 mil associados, e nós fomos a primeira instituição a publicar o termo Indústria 4.0 em 2011. Então, a instituição acompanha, né, a discussão sobre a Indústria 4.0 desde o início e apoia com manuais de boas práticas, com estudos, com expertise. E para nós, como VDI Brasil, é o nosso papel de espelhar essa discussão aqui para o Brasil e, assim como o caso agora com o Alejandro, buscar aqui os principais especialistas no Brasil e promover esse diálogo. Esse tema específico que nós vamos discutir hoje, ele também tem sua origem, né, numa discussão que começamos aqui na VDI Brasil no mês passado, com a atualização, né, do estudo publicado pela Acatec, o Industry 4.0 Maturity Index, que a grande maioria de vocês já deve conhecer, né? E no mês passado foi publicado, então, desde 2017, uma atualização do estudo. E esse estudo ele traz uma grande novidade em relação ao cenário em que nós estamos inseridos, né, com essa implementação de Indústria 4.0. Então, enquanto né, nós olhávamos, né, na publicação original para a indústria 4.0 como solução para promover novos modelos de negócio, uso eficiente de recursos, produção eficiente e produtos customizáveis, né? E a gente tem uma visão um pouco mais voltada hoje justamente para a questão da flexibilidade, que o pessoal da Acatec até deixou explícito na nova versão do estudo, né, que a indústria 4.0 é a solução para velocidade de reação e resiliência, né, em eventos inesperados, né, como está sendo a crise da Covid. E, assim, na nossa visão aqui, VDI Brasil, né, em tudo que a gente, em todos os contatos que tivemos com empresas e projetos de implementação que temos acompanhado e apoiado, nós sempre observávamos, né, esse foco muito grande em aumentos de eficiência, em né, melhorias mais incrementais, né, com as tecnologias digitais, com a implementação de Indústria 4.0, enquanto os elementos mais voltados à flexibilidade, à possibilidade de novos modelos de negócio, à integração de cadeia de valor, sempre ficavam um pouco em segundo plano. E tudo indica, e os primeiros relatos aí das empresas né, confirmam isso, que esse cenário agora claramente tende a mudar.
Então, para nós, isso é o grande motivo, né, para conversarmos hoje aqui, e aproveitar que o Alejandro tem uma série de estudos pela Federal do Rio Grande do Sul, que já né, examinava essa temática na implementação de indústria 4.0, especificamente no contexto brasileiro, e que pode comentar, então, um pouco sobre a sua visão desses impactos da crise da Covid e da necessidade de indústria 4.0 na retomada pós-Covid, né, o famoso novo normal. Então, passo agora, sem demais delongas, passo a palavra para o professor Alejandro. Alejandro, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar aqui toda a sua expertise conosco. Seja muito bem-vindo, e o palco virtual é seu. Seu microfone ainda está no mute. Alô, pessoal, conseguem me ouvir agora? Agora sim. Vou só Sim. voltar aqui com a apresentação. Isso, é que quando tu colocas o modo de controle, eu não consigo controlar aqui O microfone, é verdade. Exatamente. Perdão. Tá. Vamos lá. Bom dia a todos, pessoal. Obrigado, Johannes, pelo convite. Obrigado a todo o pessoal que representa a VDI. É um grande prazer para mim poder estar aqui falando um pouco sobre as nossas pesquisas do Núcleo de Engenharia Organizacional da URGS. E um grande desafio também, porque estamos falando sobre flexibilidade operacional. Eu acho que a contextualização do Johannes foi muito boa, no sentido um pouco do que eu vou trazer para vocês sobre a nossa preocupação e a mensagem que a gente vem tentando passar para a indústria brasileira já há um tempo, sobre essa necessidade de focar mais também no aspecto da flexibilidade operacional. Depois eu vou mostrar detalhes sobre um pouco das estatísticas no Brasil, tanto gerais como das nossas pesquisas em particular. Mas e também fico muito feliz que a nova versão da Alcatel ela também traz essa ênfase maior sobre essa temática que para nós tem ficado um pouco mais esquecida pelas empresas. Mas é também um grande desafio falar sobre isso nesse momento, porque a gente sabe dessa necessidade, mas tudo que a gente é capaz de falar agora ainda é um pouco pré-pandemia, né? Nós estamos no meio principalmente aqui no Brasil, estamos no meio da tempestade, então a gente, tudo que o que eu for falar, e eu acho que tudo que qualquer especialista for falar sobre o próximo passo é um pouco precipitado. A gente pode dar palpites, a gente pode achar e pensar para onde vai todo esse rumo, mas a verdade é que todos nós estamos descobrindo juntos esse caminho. Então, muito do que eu vou trazer para vocês, um pouco a reflexão do que a gente já tem observado pré-pandemia, e eu acredito, eu acho que também reforça um pouco a introdução do Johannes. Eu acho que isso vai se acentuar, essa necessidade sobre observar esses fatores mais relacionados com flexibilidade a partir desse novo contexto, né? O novo normal, como alguns gostam de chamar. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar um pouco quem somos nós. Quem somos nós? Nós somos um grupo que estamos dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, enfim, na cidade de Porto Alegre, bem no sul do Brasil. O tema tem nos chamado bastante desde o início a atenção, porque embora o Rio Grande do Sul esteja um pouco mais afastado do principal classe industrial do Brasil, que é a região de São Paulo, também a região sul tem uma forte atividade industrial, mas tem uma característica muito particular quanto à indústria 4.0. Não sei se vocês conhecem um pouco da geografia do Brasil, mas
O sul do Brasil tem um cluster de automação e controle bastante significativo dentro do Brasil, e isso também tem dado oportunidades para as nossas pesquisas, não somente do lado da adoção de tecnologias da indústria 4.0, mas também do lado do desenvolvimento de soluções para a indústria 4.0. Nosso grupo, eu sou coordenador aqui, hoje vocês não conseguem me ver por vídeo, mas esse sou eu. Eu dirijo esse grupo junto com o professor Nestor Ayala, que ele participou umas semanas atrás também do webinar da VDI, talvez alguns de vocês participaram. E temos um grupo aí de em torno de 15 pesquisadores fazendo doutorado, projetos de doutorado, de mestrado, pós-doutorado, trabalhando juntos nessas pesquisas sobre a indústria 4.0. Nós temos uma agenda específica sobre o tema que a gente vem desenvolvendo desde 2015, 16 aproximadamente, e que gerou esses 4 principais resultados em 2017, 18, 19 e 20. Eu coloquei aqui o ano final de cada um dos resultados. Em 2017, a gente esteve mais centrado de entender primeiro mais o contexto da indústria brasileira. A gente usou bastante dados da CNI, muitos de vocês devem conhecer os primeiros relatórios que a CNI publicou do contexto do Brasil em 2016. A gente começou primeiro trabalhando e explorando mais um pouco esses dados. Eu vou trazer alguns resultados para vocês sobre isso. Depois, a partir disso, por esse contexto que eu comentei para vocês, a gente começou a se preocupar mais como o Brasil poderia responder a demandas locais. E nós fizemos um trabalho muito forte com o pessoal do APL, de automação e controle aqui do sul do Brasil, com um cluster industrial associado à BINE, para entender como as empresas podem se configurar e fazer projetos conjuntos e desenvolver soluções integradas, pequenas empresas de pequeno e médio porte, para poder entregar valor para as demandas da indústria 4.0. Depois, em 2019, a gente finalizou uma outra pesquisa sobre a adoção de tecnologias da indústria 4.0, e acho que eu vou focar mais ainda nesse ponto aqui dentro da minha apresentação, porque a gente teve resultados bem interessantes dentro da ABIMAQ, principalmente usando mais a região de sudeste e sul do Brasil, sobre como as empresas adotam tecnologias da indústria 4.0, motivos e propósitos. E finalmente agora, em 2020, a gente está concluindo uma pesquisa com o MIT aqui no Brasil sobre o impacto da indústria 4.0 no trabalho. Isso veio nos surpreender um pouco porque a gente estava conduzimos todo 2019 essa pesquisa, e agora em 2020 temos um impacto no trabalho, não somente pela indústria 4.0, mas pelo contexto atual da pandemia. E isso também a gente vai estender um pouco mais essa pesquisa para entender o pré e pós, e a partir disso poder ter conclusões mais concretas. Mas o que a gente está fazendo basicamente é avançar em um estudo da indústria 4.0 no Brasil para entender como se podem configurar ecossistemas de inovação em torno ao tema e como as empresas podem focar em novos modelos de negócio e de implementação da indústria 4.0. E quando nós falarmos de flexibilidade operacional, tem tudo a ver com esses dois aspectos, como as empresas vão se configurar, novas formas de arranjo de configuração, mas internamente novas formas de modelo de negócio e de implementação dos conceitos da indústria 4.0. Então, hoje eu gostaria de falar para vocês um pouco desse resumo. Esse resumo que está muito mais centrado no pré-pandemia, com tudo que a gente já desenvolveu de pesquisa, e que agora nos levou, esse ano, a estarmos estudando esse impacto do Covid na necessidade das empresas de buscarem mais flexibilidade operacional. Quando nós olhamos um pouco o que está acontecendo mundialmente, por exemplo, eu coloquei aqui algumas manchetes, alguns trabalhos aí que falam sobre o contexto atual. A gente vê uma grande preocupação agora em 2020 das empresas de nível mundial de repensar como vai ser a produção, como vai ser a atividade industrial durante a pandemia, enquanto ela durar, e depois,
eu acho que o mundo se despertou para teve um choque, tivemos uma época de consolidação industrial, de uma atividade muito positiva da indústria nos últimos anos. Claro que não estou falando em ordem mundial. De repente tivemos um choque mundial com os acontecimentos, e todo choque faz ou chama a atenção para repensar os modelos de produção, os modelos de operação e os modelos de negócio também das empresas. Coloquei aqui três manchetes, por exemplo, os fabricantes de veículos que querem manufatura mais flexível, eh, e um pouco que se fala essa nota é sobre buscar plantas ágeis e cadeias de suprimentos flexíveis a partir de um planejamento em função de demanda volátil no ambiente, ou seja, já não mais um forecasting muito mais consolidado a longo prazo ou médio prazo, mas muito mais just in time e muito mais ajustado às variações muito radicais, como a que está acontecendo, por exemplo, agora. Coloquei daqui outra manchete que fala sobre empresas líderes em impressão 3D, que para buscar uma rápida resposta ao problema da Covid, tem criado comunidades de integração de impressoras 3D, de fábricas descentralizadas para a produção de manufatura aditiva, para a produção de diferentes componentes necessários para enfrentar a pandemia. Ou o caso de empresas, que a gente tem visto muitos casos no Brasil, de empresas mudando inclusive de produto. Por exemplo, eu citei aqui o caso, aqui se fala da B&B, falando sobre a mudança de produção de, de álcool para produtos de higiene, por exemplo. Então, são vários os casos que vocês devem ter acompanhado também na mídia, do que vem acontecendo no Brasil, tanto em termos de variação das demandas, como em termos de necessidade de pensar novos mercados e reconfiguração dos produtos. Ambos os focos falam sobre a necessidade de pensar uma indústria mais flexível e mais capaz de responder a mudanças do mercado. O que nós entendemos como indústria 4.0 nesse contexto? Por um lado, o que a gente vem trabalhando bastante na nossa visão do Neon, claro que a partir de toda essa corrente alemã e muito baseado nos trabalhos também da Acatec, mas a gente tem focado bastante sobre a questão da aplicação de tecnologias. A gente trabalha com um conceito chamado dos 5 Smarts, onde a gente entende que a indústria 4.0, a partir de toda essa literatura e as nossas pesquisas, que o coração da indústria 4.0 está no chamado Smart Manufacturing, isto é, focar numa fábrica mais inteligente e mais flexível, agora nesse novo contexto que a gente está falando. Mas não só isso, e eu quero chamar a atenção para esse detalhe, porque principalmente no Brasil, embora eu sei no relatório da Alcatec que seja muito claro que a indústria 4.0 não é somente a manufatura, o que nós temos visto no Brasil é uma preocupação quase que exclusivamente com a manufatura, enquanto que a indústria 4.0 para nós ela transcende a manufatura, mas tem seu coração na manufatura. Isso significa que a gente, para pensar em flexibilidade, e mais nesse novo contexto, a gente precisa também considerar aspectos como, por exemplo, integração de produtos e serviços inteligentes, conectados, capazes de coletar dados, capazes de entender o que o cliente realmente está precisando. Precisamos ter uma cadeia de suprimentos mais inteligente, de maneira que a gente possa conectar fornecedores, saber o que está acontecendo em cada etapa da cadeia de suprimento e ser capaz, através disso, de responder mais rapidamente à mudança da cadeia de suprimentos. Estarmos conectados nas formas de consumo, tanto em termos de economia circular e de reaproveitamento de materiais, para baixar também os custos de materiais que vem aumentando, como também na parte energética. E, finalmente, um ponto super importante que eu vou falar depois também
é a questão do trabalho inteligente, isto é, focar, saber como utilizar o trabalhador de uma forma diferente a partir de todas essas tecnologias e tudo que a indústria 4.0 permite fazer dentro desse contexto. E a gente entende que tudo isso será possível através do que nós chamamos de digitalização industrial, que tem a ver com 4 grandes pilares: internet das coisas, cloud computing, a geração de big data a partir disso, e finalmente a capacidade analítica disso, que mediante inteligência artificial, mineração de dados e outros aspectos. E junto com isso uma automação mais avançada e tecnologias emergentes como impressão 3D, ou outras tecnologias que vão ajudar principalmente a parte de manufatura. Então, esse processo aqui, ele visa alavancar todos esses pilares que, por sua vez, permitiriam ter uma indústria, por um lado, mais produtiva, ou uma indústria mais flexível. E aí são diferentes caminhos que podem ser buscados pelas empresas. O modelo que provavelmente muitos de vocês estão mais associados e que o próprio Johannes falou na introdução é esse modelo aqui, o modelo da Acatec, que foca mais, o nosso modelo aqui que eu estava mencionando, foca desde a perspectiva das aplicações, a AVDI, o modelo da Acatec, ele foca muito mais nas funcionalidades e capacidades que se buscam com essas tecnologias. E vocês devem conhecer muito bem. Primeiro tem todo o processo de digitalização e depois o processo chamado de indústria 4.0, buscando visibilidade, transparência, preditividade e finalmente, vejam, isso chama a atenção, como último estágio, um estágio mais avançado, o que se chama de adaptabilidade. Claro que o modelo da Acatec, quando fala de adaptabilidade, fala no conceito, no nível mais avançado do conceito, isto é aqui o próprio modelo já fala como pode ser você ter uma resposta autônoma dentro de uma fábrica. Idealmente nós gostaríamos isso. Nós sabemos que muitas empresas no Brasil ainda estão bem distantes desse fenômeno, mas o que eu gostaria de chamar também a atenção é que falar de flexibilidade operacional não implica a empresa ver tão distante somente o nível de adaptabilidade. Eu poder fabricar vários tipos de produtos na mesma planta sem ter essa inteligência autônoma, mas poder mudar rapidamente a linha, me traz uma vantagem grande para a indústria que não necessariamente está nesse nível mais avançado. Então, eu diria que o conceito de flexibilidade ele poderia já começar em todo esse processo e idealmente tem esse estágio maior aqui, mais avançado, que a Acatec coloca muito bem, que é o processo de adaptabilidade. Então, o que a gente quer entender é como nessa estrutura aqui de negócio podemos pensar nesse processo aqui avançando já, pensando já a flexibilidade de todo esse processo para chegar depois algum dia no nível máximo, por que não, de uma adaptabilidade autônoma dentro da fábrica. Que é o que nós mais vemos, por exemplo, em empresas na Alemanha, por exemplo, que já estão mais avançadas. Ok, mas na nossa realidade, qual que é o nosso contexto? Se a gente olha, por exemplo, dados da CNI, daquela grande pesquisa que se fez em 2016, que teve depois algumas atualizações, mas o panorama geral não mudou muito, o que eles apontavam como os principais benefícios esperados pelas empresas, isso me chama muito a atenção e tem muito a ver com o que falou o Johannes na introdução, que o principal benefício que as empresas enfatizam, vejam aqui, não sei se dá para ver, se a tela não está muito pequena, mas vejam que o principal benefício esperado para as empresas é reduzir custos operacionais ou aumentar produtividade. E produtividade normalmente se entende como mais volume de produção, mais por unidade de recurso utilizado. Agora, em alguns conceitos de produtividade, pode ser visto a flexibilidade junto, porque eu consigo usar mais a mesma fábrica, produzindo mais produtos. Mas, geralmente, os conceitos econômicos de produtividade estão muito associados com economias de escala e com maiores volumes de produção e redução de gastos.
E o que chama a atenção aqui, o relatório complementar da CNI sobre as oportunidades fala sobre esse modelo já bem mais conhecido, mais antigo, na verdade, que há uma tendência de voltar a uma manufatura mais, primeiro, customizada e depois mais flexível, indo para vários caminhos de opções para os clientes em termos de diferentes volumes de produção. O que chama atenção nisso aqui é que o elemento flexibilidade, se vocês veem essa lista aqui e aqui, não há uma correlação, isto é, se enfatiza, o relatório enfatiza sobre oportunidades, necessidades, as tendências futuras, mais flexibilidade, porém não aparece aqui como uma prioridade das empresas, ou uma preocupação das empresas. Isso estou falando pré-pandemia. Isso nos gera uma certa preocupação, porque na nossa concepção, conhecendo um pouco a indústria brasileira, onde numa fábrica eu tenho que atender diferentes linhas e eu tenho menos recursos como para ter fábricas dedicadas, não ter linhas flexíveis pode ser um grande problema para nosso contexto. E agora eu acredito que nós estejamos vendo isso de uma forma mais marcada com esse novo contexto. Nós fizemos, a partir desses dados, um trabalho, uma primeira pesquisa, num periódico bem importante na nossa área, onde a gente trabalhou um pouco os dados da CNI de uma forma mais estatística, não somente descritiva, para entender isso. E o que nos chamou a atenção é que justamente as tecnologias que mais permitem flexibilidade, por exemplo, linhas flexíveis, automatizadas, mais flexíveis, manufatura aditiva, conectadas com tecnologias de Big Data e Cloud, e tudo que poderia permitir dar flexibilidade tanto no manejo de dados como no manejo da linha, na parte do hardware, é o que menos a indústria vem implementando. O que mais, a maior preocupação que a gente viu é muito mais com essa fase inicial do modelo da Acatec, naturalmente, que é mais voltado para a integração vertical. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre o ponto positivo sobre isso e o ponto também negativo. Alguém perguntou aqui se vamos disponibilizar, depois eu vejo com o Johannes como, mas eu vou deixar se disponível para vocês esses slides com certeza. Bem, nós fizemos uma análise um pouco mais detalhada na ABIMAQ, na nossa pesquisa. Nós conduzimos uma pesquisa com quase 100 empresas da ABIMAQ para entender a prioridade das empresas desse setor, de máquinas e equipamentos, que é um setor que nós entendemos que seja muito relevante no Brasil para a indústria 4.0. E também nos chamou a atenção, porque vejam que aqui, aumentar a oferta de novos produtos e serviços, desenvolver novos negócios, reduzir tempo de recebimento e de entrega, aumentar a flexibilidade da planta, capacidade de mudança e produtos mais customizados, tudo que tem a ver com flexibilidade é o que menos ênfase as empresas vêm dando. A grande preocupação pré-pandemia era reduzir custos operacionais e aumentar a produtividade e qualidade. Ou seja, eu entendo um pouco essa preocupação porque a indústria brasileira tem se falado, que sempre nós sabemos isso, da necessidade de qualificação, de ter produtos com mais qualidade, que os custos operacionais são altos. Mas nesse novo contexto, onde a gente precisa de mudanças rápidas, chama a atenção que não havia um destaque tão grande para esses elementos que de repente agora se tornaram talvez os essenciais nesse novo contexto. Nessa pesquisa a gente também fez um levantamento, aqui tem as tecnologias, diversas tecnologias da indústria 4.0, a gente elencou elas em grandes etapas que a gente viu a partir dos dados. Aqui não é o que nós dizemos que é o modelo ideal. Os dados dessas 100 empresas, de como elas tendem a implementar no nível de complexidade de implementação. O que elas mais implementam, o que elas menos implementam em função da complexidade que elas enfrentam para implementar. O que elas mais vêm implementando? Integração vertical, é o que elas estão buscando, que está muito associado com as etapas iniciais do modelo da Acatec, e eficiência energética, depois rastreabilidade, automação avançada, virtualização e, finalmente, flexibilização. E depois aqui a gente analisou esses outros smarts, por exemplo, na parte de Smart Products, alguma coisa de monitoramento,
algumas coisas de tecnologias voltadas para suportar o trabalho e algumas tecnologias de supply chain. Mas o que nos chamou a atenção é essa parte aqui, que é a parte de mais investimento das empresas, quando a gente analisou esses dados com os resultados que as empresas estão alcançando, o que nos chamou a atenção foi que há muitas empresas, elas apontaram a relação nossa que a gente estudou com dados estatísticos, fazendo alguns estudos de regressão entre as variáveis, a gente observou que muitas empresas que investem nessa parte de integração vertical, elas têm resultados negativos sobre a flexibilidade, ou seja, elas perderam flexibilidade dentro da operação. Isso nos chama uma atenção, porque conceitualmente não seria o que a gente esperaria se a gente seguisse idealmente os conceitos da indústria 4.0. A gente esperaria que tudo que for implementado na indústria 4.0 fosse ao encontro de mais flexibilidade, como muito bem fala o relatório da Acatec. Mas a tendência parece não ser essa, a tendência parece ser a contrária. E faz sentido se a gente pensa em termos de sistemas herdados, no sentido de a empresa já ter um sistema, esse sistema já estar rodando, esse sistema não ter sido projetado para flexibilidade e a partir daí a empresa ir aprimorando isso, processo que o Johannes falou como um processo de melhoria contínua, onde eu vou integrando, mas de repente quando me encontro com uma integração bem mais verticalizada, de repente essa integração ela não está projetada para ser tão flexível como ela deveria. Então qualquer mudança de roteiro, qualquer mudança de tipo de produtos ou de forma de sequenciamento dos produtos podem acabar complicando esse projeto aqui já estabelecido de um sistema integrado. E aí a gente acaba caindo no mesmo erro, porque o sistema foi projetado para estar integrado e essa integração está projetada para focar no status quo da empresa. Logo, isso acaba impactando de forçar a empresa a querer buscar mais produtividade e não tanta flexibilidade dentro da sua operação. Nesse sentido, um trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com um grupo chamado Alma 4.0 foi justamente uma das empresas, a Ellipse Software. Ela vem desenvolvendo um sistema chamado Ellipse F4, é uma evolução do Ellipse E3, que é um sistema SCADA, e agora está migrando para um sistema Meso F4 integrado, Meso SCADA, que, diferentemente de outras soluções do mercado, a ideia da Ellipse era tentar desenvolver um sistema que seja capaz de ser reconfigurável em tempo real. Ou seja, eu consigo fazer sequenciamentos diversos em função daquilo que está acontecendo tanto na linha como na projeção da minha demanda. E é um projeto bem bacana, um projeto que eles estão avançando na parte do desenvolvimento de software e a gente integrou com outras empresas para usar o projeto da Ellipse como uma plataforma e, a partir disso, conectar outras tecnologias como add-ons, por exemplo, impressão 3D, ou robótica colaborativa, ou integração do sistema, e tentar rodar uma linha de manufatura mais flexível a partir de um conceito justamente contrário a esse problema que a gente estava vendo aqui. Ao invés de ser tão integrado, ao invés de ter uma integração que seja rígida, uma integração que ainda prime pela flexibilidade da planta. Então, é uma das iniciativas que a gente tem feito para tentar lidar com esse problema. Então, eu chamo a atenção para aos profissionais que estiverem aqui participando e que forem dessa parte de implementação de projetos da indústria 4.0, de pensar assim, cuidado o aspecto da flexibilidade, se é um requisito importante para a empresa, cuidado no momento de implementar e integrar sistemas, que essa integração não acabe criando um grande empecilho para a flexibilidade do depois operacional da empresa. Um outro ponto que a gente observou foi esse aspecto aqui. O nível mais complexo que as empresas enfrentam e menos implementado dentro da pesquisa que a gente levantou, a última etapa, principalmente, que eu ressalto aqui, vejam que eu coloco aqui linhas de produção flexível e manufatura aditiva.
manufatura aditiva se entende ainda esteja numa fase mais inicial e envolva riscos no investimento das empresas, e ainda talvez uma certa dificuldade de escala dentro da produção, mas linhas de produção flexíveis como um ponto muito complexo e distante das empresas no Brasil. E um dos motivos que a gente observou para essa dificuldade e para ser tão distante das etapas de implementação, vejam, de novo, eu não estou falando aqui de adaptabilidade autônoma, como é no modelo avançado da Acatec, estou falando de uma linha que ela permita ter vários tipos de produtos, que seja que possa adaptar tanto ritmos em termos de volume, como também várias famílias de produto na mesma linha. Então, estou falando um conceito muito mais simples, mas mesmo assim esse conceito fica distante das empresas. Por quê? O que a gente entende é que isso traz uma complexidade gerencial e uma necessidade de redesenho da fábrica dos processos. A maioria das fábricas, elas não foram projetadas para serem flexíveis. Elas foram muito mais projetadas para serem fábricas focadas em volume, em escala, mas que isso tornou naturalmente os processos muito mais rígidos. E quando a gente fala de indústria 4.0, a partir de atualização das fábricas e não uma fábrica nova, projetada já para um conceito 4.0, nós começamos a encontrar barreiras para essa capacidade de flexibilização, porque o layout não foi projetado para esse conceito, os postos de trabalho, o sistema de produção, todos esses aspectos vão impactar. Isso tem a ver com pensarmos o conceito de flexibilidade não apenas como uma tecnologia, mas mais como, primeiro, objetivos que a gente vai buscar e depois áreas que a gente vai ter que trabalhar junto com a tecnologia. E essa figura aqui é super conhecida para quem estuda a parte de flexibilidade operacional, um trabalho bem antigo já e super bem consagrado na academia de 77. Ele mostra diferentes patamares de flexibilidade, níveis que a empresa pode trabalhar. Primeiro aqui ele coloca o componente de flexibilidade mais operacional, mais no micro, seria a parte da máquina, da parte de manuseio de materiais e de operação, depois a parte de flexibilidade do sistema, ter mais processos flexíveis, roteamentos flexíveis, produtos mais flexíveis, volume, poder adaptar diferentes volumes e capacidade de expansão para outros mercados. E no nível mais agregado que envolve esses níveis aqui, por exemplo, a flexibilidade da programação da produção, do tipo de produção e finalmente do tipo de mercado. Então, um ponto que as empresas precisam pensar quando elas vão investir em indústria 4.0 é aonde que está meu foco de flexibilidade caso eu queira realmente focar na flexibilidade? Qual desses aspectos aqui eu quero trabalhar mais e para a partir disso começar a planejar o conceito de flexibilidade? E junto com isso, quais as dimensões que eu vou trabalhar? Esse é outro modelo aqui, ele mostra, aqui nós temos flexibilidade em termos de volume, em termos de mix de produção, e depois temos aspectos externos que vão impactar na flexibilização, como na flexibilidade, como aspectos da cadeia de suprimento. Temos aspectos da demanda e do management sobre a demanda, que vai criar pressão sobre as formas de flexibilidade. E finalmente temos aspectos próprios da fábrica. Notem o seguinte, que eu coloco aqui em vermelho. Não se trata apenas de definir tecnologias 4.0 mais flexíveis. Aqui em vermelho está destacado as tecnologias 4.0 mais flexíveis. Elas são uma parte do sistema, porque nós temos também aqui, por exemplo, outras dimensões. Aqui em verde eu destaco que estão relacionadas ao trabalho, por exemplo, ter trabalhadores multifuncionais, ter equipes autoadaptáveis, ter poder gerenciar o volume de trabalhadores em fábrica a partir de volume de produção.
E também aspectos, por exemplo, como o conceito do produto. Isso é um aspecto que a gente também nota muito, que limita muito a flexibilidade da fábrica, o projeto do produto. Não pensar um projeto modular, não pensar conceitos de design for manufacturing, não pensar a integração da engenharia de produto com a engenharia de manufatura. Isso limita, não há tecnologia que consiga depois resolver quando o produto não está projetado também para uma linha mais flexível. Então, por exemplo, modularidade é um elemento extremamente importante, que é um conceito que acompanha a indústria 4.0, mas não do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista gerencial, para alavancar o potencial que a tecnologia da indústria 4.0 pode ter. E depois o aspecto também da cadeia de suprimentos, de como vou gerenciar essa cadeia de suprimento e integrar. Então vejam que é todo um sistema que eu preciso pensar para conseguir dar sequência a um conceito de uma fábrica mais flexível. E claro que também as tecnologias da indústria 4.0, hoje mais do que nunca, e também são destacadas no próprio relatório da Alcatec, as tecnologias da indústria 4.0 elas podem também ajudar as outras dimensões. Por exemplo, suportar mais os trabalhadores para suportar que os trabalhadores também sejam mais flexíveis dentro de fábrica. E isso buscando também ter uma organização do trabalho mais inteligente. Então, um trabalho que a gente vem fazendo é entender esse contexto de uma perspectiva do que nós chamamos sociotécnica. Eu tenho uma aluna de doutorado, a Daisy, que ela está fazendo um doutorado integrado com a URGS e uma universidade de Portugal, que ela está estudando também na fábrica da Peugeot lá, os conceitos de flexibilidade e tecnologias, enquanto que um outro projeto que nós estamos fazendo, um aluno meu, Érico Marcon, e uma outra aluna, Jéssica Dornelli, estão trabalhando sobre a parte, ou primeiramente, a parte da visão integrada sociotécnica da fábrica, onde eu penso na fábrica desde o ponto de vista tecnológico, mas junto com a organização do trabalho e dos processos de desenvolvimento de produtos e de fluxo de trabalho também de fábrica e as pessoas ali, considerando esse ambiente no qual eles estão inseridos. E a Jéssica está estudando mais a parte do trabalho, do skilling ou do skilling dos trabalhadores. É um projeto maior que a gente vem desenvolvendo com o MIT no Brasil, que é para entender como essas relações acontecem, como a tecnologia vai afetar esse perfil do trabalho. Isso para pensar um conceito de fábrica 4.0 mais integrada, onde eu possa atender essas diversas dimensões para poder ter a flexibilidade conforme a figura anterior aqui que eu mostrei para vocês. O que a gente quer entender é como a indústria 4.0, essas dimensões se conversam de forma que eu possa ter uma visão mais integrada. O grande problema agora é que nós temos um novo elemento que aparece aí, porque em muitos ambientes da indústria nós temos uma procura da flexibilidade através de uma intensividade maior de trabalho, de pessoas dentro da fábrica. Pessoas, tradicionalmente, é visto como sinônimo de flexibilidade dentro das fábricas. Só que agora nós temos um elemento importante que impacta essa dimensão, que é o Covid, que traz um impacto nessa dimensão que são as pessoas. E eu entendo que isso seja um dos principais e maiores desafios que as empresas vão ter que lidar e enfrentar nesse momento agora. Como lidar com um conceito como uma realidade de muitos setores da indústria brasileira. Vejam que eu coloquei aqui algumas figuras, indústria de alimentos, como principalmente, por exemplo, frigoríficas, aqui indústria de calçados, têxtil e fabricação de componentes eletrônicos. Diversos setores, muitos deles com uma intensividade de trabalho. E agora nós temos esse problema nesse momento agora, com a pandemia, uma dificuldade. Todas essas fotos aqui, elas chamam a atenção num elemento que é justamente o elemento que mais vem se discutindo agora, que é a questão da aglomeração. Como lidar com isso e como as empresas vão lidar com esse aspecto. Aqui eu tenho alta flexibilidade. Outro dia eu estava entrevistando uma empresa do setor, na verdade, de têxtil, eles me falaram o seguinte: nosso setor é altamente cíclico, logo
pela natureza dessa indústria, a gente tem uma ciclicidade e precisamos muita flexibilidade. Eu não consigo implementar um sistema de inteligência artificial, por exemplo, numa máquina, para aprimorar o processo, por exemplo, de controle de qualidade ou de até de produção das indumentárias, porque não tenho tempo suficiente para o aprendizado da máquina. E tão cíclico que é meu processo. Então, o que eu faço? Eu invisto muito mais em pessoas e tecnologias que habilitem as pessoas. Mas agora nós temos um novo contexto que tem o impacto nas pessoas. E isso é uma grande pergunta que a gente está se fazendo e tentando entender como vamos lidar com contextos onde talvez as tecnologias elas não sejam suficientes para responder à necessidade das empresas e, ao mesmo tempo, o impacto do trabalhador é muito grande por esse novo contexto. Então, o que a gente entende que existem dentro desse novo contexto e novo cenário oportunidades para a indústria 4.0, do lado da demanda, cada vez mais necessidade de utilização de inteligência artificial para entender o comportamento da demanda e variação da demanda e como isso vai impactar na fábrica, junto com o lado supply chain também para poder integrar e trabalhar com dados de mais qualidade, mais integrados com os fornecedores e com a cadeia para poder se adaptar mais rápido a mudanças que possam acontecer na cadeia. A impressão 3D também como um caminho, a manufatura aditiva como um caminho para poder ter mais produtos mais flexíveis, embora nós saibamos que ainda não é aplicável massivamente em todos os setores. E no nível de fábrica, claro, eu entendo que a situação atual vai levar mais à utilização intensiva de ferramentas colaborativas, de maneira a reduzir a concentração de pessoas e permitir que os trabalhadores trabalhem um pouco mais isolados, distanciados dentro da fábrica, ou distanciados mesmo remotamente da fábrica, com controle e operação remota mais intensa. Isso são, eu diria que palpites, o que a gente vê que vai ser mais alavancado, que vinha uma preocupação, há uma tendência mundial, mas agora eu acredito que isso possa ser alavancado nesse novo contexto para tentar tornar mais flexível do ponto de vista de não parar a fábrica quando acontecem situações como as que a gente tem vivenciado. Depois, isso leva de novo ao que eu mostrei inicialmente, essas notas que eu mostrei inicialmente de buscar fábricas ou mais descentralizadas, por exemplo, como eu citei o caso de centros de impressão 3D descentralizados para atender rapidamente a demandas, ou fábricas que acompanham mais rapidamente a demanda, com uma supply chain mais integrada, ou que tem um sistema mesmo que eu posso migrar de produtos dentro da fábrica de forma rápida. Então, isso aqui tem a ver com as tecnologias que eu citei no slide anterior. Por outro lado, uma coisa que também no Brasil tem se falado pouco e que a gente chama atenção, que é uma grande necessidade a se falar é do ponto de vista da proposta do valor, o que a empresa entrega ao produto. E aí entra o lado da servitização, que no Brasil não se fala tanto de servitização e nós entendemos, nós temos um trabalho que a gente desenvolveu que mostra a integração forte da servitização como mais um conceito dentro da indústria 4.0, onde eu consigo entregar o produto como um serviço ou serviços agregados ao produto. E nesse novo conceito, novo contexto de Smart Products, isso é mais factível de ser entregue, ter vários níveis de servitização, desde níveis mais básicos de suporte ao produto, desde níveis intermediários, onde eu adapto o produto para diferentes necessidades do cliente, até o nível mais avançado, substitutivo, onde eu, ao invés de entregar o produto, entrego o produto como um serviço. E isso, à medida que eu vou tendo mais nível de digitalização na empresa e mais integrados com a fábrica, eu começo a criar regiões de maior valor agregado e como controlar, como oferecer isso para o mercado. Mas o ponto é
que é o que a gente tem observado também nas nossas pesquisas. Temos um trabalho inédito que a gente vai lançar esse ano ainda, um dos principais periódicos internacionais da parte de serviços, onde a gente mostra que a gente usou dados da Itália e do Brasil para mostrar que quanto mais turbulento é o ambiente que as empresas enfrentam, mais elas agregam valor a partir da servitização também. Por quê? Porque a servitização também permite que a empresa acompanhe mais de perto o cliente, que crie mais laços com o cliente, mais fidelização, que tenha outras fontes de renda e outras fontes de contato, de permanência dessa relação com o cliente, de maneira a poder lidar melhor em ambientes turbulentos, de segurar mais o cliente nesses momentos e poder, através disso, entender o que está acontecendo nesse mercado, manter um determinado grau de entrega de valor para o cliente e, a partir disso, também se adaptar internamente, a partir dessa informação que a empresa tem, poder se adaptar internamente e também nos seus processos e na sua própria manufatura. Então, basicamente, é isso que eu queria apresentar para vocês, pessoal. É um rápido panorama do que a gente vê. Como mensagem final, eu diria o seguinte: vejam que eu não foquei numa tecnologia específica, estou focando mais no negócio da indústria 4.0. O que eu quero chamar a atenção talvez são 3 ou 4 pontos. O primeiro, cuidado na integração vertical, ela é super importante, ela, assim como mostra o modelo da Alcatec, ela é a entrada em indústria 4.0, mas a integração vertical tem que ser planejada para que ela seja realmente flexível. Em segundo lugar, cuidado com a questão do projeto da fábrica. O projeto da fábrica tem que ser pensado já. É mais difícil adaptar uma fábrica, mas é possível, mas é mais difícil quando se projeta um conceito de produção. Ele tem que ser pensado já para componente de flexibilidade. E que componente de flexibilidade? Isso tem que ser decidido, mais uma parte de planejamento estratégico das operações da empresa, porque há várias dimensões, como eu mostrei, e elas têm que ser trabalhadas em conjunto. Então, indústria 4.0, pensando somente a tecnologia, não é a solução para a flexibilidade operacional. Ela é o ponto de partida, talvez, ou um elemento central. Mas eu preciso projetar esse sistema sociotécnico pensando como essa tecnologia vai conversar com as pessoas, com a organização e com a própria tecnologia em si, de forma que eu tenha um sistema que seja capaz de responder a essas variações de demandas. E, finalmente, a questão de pensar também o lado do mercado, em termos da proposta de valor que as empresas, principalmente as empresas que estão mais no mercado, mais ou perto do consumidor, ou que trabalham no business to business, mas entregam produtos a partir de necessidades dos clientes, que há também a oportunidade da servitização como uma forma de ser flexível diante do mercado, de atender a demandas diferentes do cliente e, através disso, poder ser flexível para o cliente, não tanto para a operação interna, mas também para o cliente, para que o cliente se sinta atendido nesse novo contexto. Então, deixo aqui meus contatos para quem quiser me contatar ou acompanhar também nossos trabalhos nas redes, que estão minhas redes profissionais, e também aqui eu deixo as redes do nosso núcleo de pesquisa, que a gente sempre está divulgando nossos trabalhos. Eu vou divulgar depois a apresentação e estou à disposição aí de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Alejandro. Muito rico, muito interessante essa visão, como você já trouxe, né, que vai 100% ao encontro com nossa visão aí sistêmica de indústria 4.0. Eu queria pegar um ponto específico que você comentou agora, da questão da servitização e linkando isso com comissionamento virtual, que né, é algo que a gente divulgou com um webinar, e a gente vai ainda lançar alguns nessa linha, que a gente já está ouvindo relatos, né, que principalmente para fabricantes de máquina, né, para empresas aí no B2B, a flexibilidade que um comissionamento virtual oferece, né, de fato está se traduzindo numa vantagem competitiva, né? O cliente, a montadora, o OEM em geral,
vai acabar optando sempre por aquele que consegue oferecer, através do comissionamento virtual, mais flexibilidade, né? Eu acho que isso já algo muito claro, mas ainda com relativamente pouca visibilidade aqui no Brasil, como você disse, né? O objetivo dessa habitização e o potencial, né? Acho que vão acabar, né, ficando mais em evidência agora. Vamos só rapidamente responder algumas das perguntas aqui que entraram. Tem uma pergunta aqui do Mauro. Quais devem ser as competências que as pessoas têm que desenvolver para poder navegar por este novo ambiente 4.0? Então, é uma pergunta sobre as competências 4.0. Você Certo. comentar alguma coisa? Sim, excelente pergunta. Uma coisa que tem nos chamado muito atenção no último ano que a gente fez a pesquisa aí com o pessoal do MIT aqui no Brasil, durante 2019, foi que, de forma geral, até falando de competências humanas, tá? De forma geral, tem se focado muito em tecnologias 4.0, mas muito pouco em liderança 4.0. Eu não sou uma pessoa do RH, tá? Estou falando como engenheiro, engenheiro de produção, mas ainda engenheiro com essa visão mais gerencial, pensando mais na questão de liderança de chão de fábrica mesmo, estou falando, assim, de preparar as pessoas para a transformação digital. Nós começamos a conversar recentemente com uma empresa que investe bastante em tecnologia bem avançada aqui no Brasil. Não posso citar detalhes para também não expor a empresa, nem não vou nomear nenhum setor, porque é uma das poucas aqui no Brasil, mas é uma empresa que está muito avançada na parte tecnológica, só que eles não têm trabalhado até o momento como preparar o trabalhador para aceitar a tecnologia. É a aceitação da tecnologia de maneira que seja bem utilizada no dia a dia. E isso nos chama a atenção, o que a gente viu com isso e se repetiu depois nas diversas visitas, entrevistas que a gente fez, é que como normalmente, me desculpe os engenheiros, eu também falo com o engenheiro, a gente é às vezes um pouco quadrado nesse aspecto. A gente tem uma tecnologia bacana, a gente coloca na fábrica e a gente acha que porque ela é boa, que ela tem que funcionar. E a gente se esquece um pouco dessa visão mais humana, de preparar as pessoas para elas sejam capazes de utilizar, que elas se sintam seguras e confortáveis no sentido de não se sentirem ameaçadas com a tecnologia. Eu acho que isso é uma competência extremamente importante e que nós, na engenharia, devemos trabalhar fortemente. A liderança digital. Eu acho que eu sei que às vezes no mundo global corporativo tem ficado um pouco banalizado o conceito, mas eu estou falando como engenheiro olhando dentro de chão de fábrica. Não podemos negligenciar o aspecto humano em termos de preparar as pessoas. Então, eu diria que a maior competência que é necessária nesse momento é formar gente que seja capaz de liderar a implementação da indústria 4.0, no sentido de preparar a fábrica, preparar as pessoas e integração entre o humano e o tecnológico. Isso eu acho que é o primeiro elemento, porque a parte tecnológica, a parte de conhecer conceitos, preparar as pessoas para trabalhar com dados, toda essa parte, eu acho que é bem conhecido, de público saber essa necessidade de competências mais voltadas para aqueles 4 pilares que eu chamo, que é IoT, Big Data, Cloud Computing e inteligência artificial ou capacidade analítica de dados de forma geral. Essas são as 4 competências básicas que nós entendemos que seja necessário para qualquer uma dessas mudanças. Mas o aspecto de liderança digital é um ponto que é um grande desafio para nós todos como engenheiros, né? A engenharia, as escolas de engenharia têm que pensar muito bem nesse aspecto para a formação dos novos engenheiros aqui no Brasil também. Muito bom. Inclusive, um comentário quanto a isso, Alejandro, na atualização do modelo da Acatec, né, exatamente esse ponto
destacado ou é mais especificado agora para o nível 4 aí da maturidade digital, né? Que a gente observa hoje que praticamente nenhuma empresa no modo global consegue avançar do 3 da visibilidade até o nível 4. Eles colocam em termos organizacionais, eles colocam exatamente, ou em termos culturais da empresa, o trabalhador enxergar a tal da sombra digital, né, como algo que agrega para o trabalho dele, né? Ele está confortável, ele confia nas análises, né, no próximo passo. Ou seja, se a gente não quer saber apenas o que está acontecendo através da representação digital, mas o porquê que algo está acontecendo, né? O entendimento dos funcionários de que isso não concorre com o meu conhecimento, né? Isso agrega. Eu vou pegar aquilo que o sistema gera e adicionar o meu conhecimento mais criativo, mais humano, né? Então, essa flexibilidade também da participação de homem-máquina em certas tarefas se restringia não apenas, né, na parte de trabalhos mecânicos, robôs colaborativos, mas também na parte da inteligência artificial, né? Acho que isso é algo que o pessoal na Alemanha está destacando muito também nesse contexto aí da atualização do estudo da Acatec. E obviamente a gente precisa estimular mais esse debate aqui no Brasil, porque, né, se a gente olhar a realidade, né, no chão de fábrica, em termos de níveis de formação, né, até de escolaridade em alguns momentos, né, claro que tem que ter uma discussão bem específica aqui no Brasil. Bem interessante, bem importante esse elemento. Se tu me permite ainda, Johannes, isso que tu comentaste, eu acho que é super pertinente. O que a gente tem notado no Brasil, nesse último ano que a gente fez essa pesquisa sobre o impacto da indústria 4.0 no trabalho, uma coisa que ficou bastante claro para a gente, o que veio realmente a reduzir trabalho não é a indústria 4.0, é o Lean que antecede a indústria 4.0. Muito bem. A maioria das empresas que reduziram trabalhadores, que enxugaram seu quadro, a maioria foi através de programas Lean. E claro, falando do nível industrial, nós não estamos falando que o Lean seja o inimigo do processo. Na verdade, o Lean ele vem a tornar o processo mais eficiente. E com a melhoria da eficiência acaba impactando naturalmente também, muitas vezes, na necessidade de redução do quadro. O que a gente vê, a grande maioria das empresas, elas reduziram com programas Lean, agora já nivelaram o processo, estabilizaram o processo, agora elas querem agregar valor em cima desse processo. E aí vem o processo tecnológico de novo. O que eu entendo que seja muito positivo esse diálogo. O que a gente não pode esquecer é que o Lean ele sempre valoriza o lado humano. Ou seja, já com o processo de automação do Lean, que integra a tecnologia autônoma com a autonomia do trabalhador, ela já está delegando tomada de decisão ao trabalhador. Então, se eu venho depois, se eu antecedo com o Lean, eu não posso chegar com a tecnologia e esquecer esses aspectos. Muito pelo contrário, eu deveria ser inteligente de pensar, ok, já que implementei essa visão Lean, como eu consigo potencializá-la e manter e potencializar essa visão através das tecnologias 4.0 que vão ajudar a tornar esse processo mais claro, ajudar, por exemplo, na transparência de dados de forma que o trabalhador entenda o que está acontecendo e a partir disso possa tomar decisões e assim por diante. Claro que eventualmente pode ter alguns processos que tenha uma questão de substituição, mas não é o foco da indústria 4.0 a substituição. O foco é muito mais na performance desse trabalhador. E o que sim a gente tem visto é que a tendência futura das empresas não é ampliar mais o quadro, é conseguir com essas estabilizaram com o nível de trabalhadores que elas possuem a partir do Lean, implementam tecnologias para tornar mais produtivos os trabalhadores, então muitas delas veem que talvez a contratação futura não seja tão grande. Aí tem mais um aspecto também de absorção de novas gerações de trabalhadores, que é uma discussão que é para outra hora, né? Que acho que é um papo bem interessante também.
Com certeza. Alejandro, só uma pergunta aqui rápida no final, acho que você consegue responder rápido. Uhum. A Regiane perguntando para profissionais de RH interessados exatamente nessa linha de pesquisa de liderança 4.0, se tem oportunidades de doutorado aí na UFSC. Sim, nós temos, só lembrando, talvez quando se fala de RH, normalmente se associa muito à administração, onde a gente foca muito mais a parte mais operacional, mas essa parte operacional precisa muito dessa parte mais humana. Então, a gente trabalha nessa interface engenharia e gestão. Bom, Então sim, tem oportunidades. A gente está abrindo um lado nos trabalhos e mais o lado humano. A Jéssica está trabalhando agora sobre isso. Ela está trabalhando um tema super interessante para nós, que é o skilling versus skilling dentro da indústria 4.0. Tem a implementação da indústria 4.0 como para tornar o trabalhador mais qualificado e ele agregar mais valor, ou às vezes para simplificar o trabalho do trabalhador e eu depender menos de uma pessoa específica e ter sistemas mais padronizados. A gente quer entender melhor essas interfaces. E isso tem muito mais a ver com o lado humano também, mas sempre ligado com o lado tecnológico. uhum. É a tendência, né? A gente tem que trabalhar de forma Uhum. interdisciplinar, senão a gente não vai dar Uhum. conta desses desafios. Alejandro, muito obrigado pelo seu tempo. A gente não vai conseguir, pelo tempo, responder todas as perguntas, mas nós vamos juntar aqui as que ficaram pelo caminho e vamos Certo. responder aqui na sequência. Muito obrigado Perfeito. pelo seu tempo hoje, foi riquíssimo esse debate. Como você disse, acho que a gente tem alguns assuntos aqui para os próximos encontros, para os próximos webinars, então já fica aí o convite a todos interessados Certo. nesses assuntos. Eu que agradeço muito o convite, agradeço ao pessoal também a paciência e o tempo para ouvir esse webinar. E peço desculpas aí que não conseguiu ser respondido, mas eu encorajo as pessoas até podem fazer um copy and paste e mandar por e-mail para o meu contato que ficou aí, que com prazer eu vou responder. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Até o Um próximo webinar aqui. Um abraço. Certo, um abraço a todos.